Olá, pessoal! Vamos agora iniciar o segundo bimestre do nosso estudo do procedimento comum. Bom, nós já ajuizamos a petição inicial, o juiz já proferiu o seu despacho liminar, o réu já foi citado, as partes foram intimadas para uma audiência de conciliação ou mediação, que no nosso caso foi inexitosa, e com isso nós damos continuidade ao procedimento comum e ao nosso processo de conhecimento. Portanto, o réu apresenta sua defesa no prazo de 15 dias, contestando e ou oferecendo réplica. Assim, o juiz toma providência preliminar, mandando intimar o autor para réplica, ou seja, para manifestação sobre preliminares, defesa indireta de mérito e ou juntada de documentos pelo réu na sua contestação. Passado este prazo de manifestação, o nosso processo retorna ao juiz para a fase de saneamento. Então, ele vai, neste momento do saneamento, proferir alguma decisão ou determinar uma audiência técnica para que as partes compareçam com seus advogados a fim de estabelecerem quais as provas que ainda precisam ser produzidas. Logo, aqui no segundo bimestre, nós vamos falar sobre provas. Então, vamos fazer uma parada para pensar em como vamos produzir as modalidades de provas existentes no nosso Código de Processo Civil. Inicialmente, vamos conhecer uma parte geral sobre as provas, ou seja, elas vão ser utilizadas para todas as modalidades de provas produzidas nos autos. Bem, o que é prova? Prova é a demonstração da alegação dos fatos produtores da convicção do juiz apurados no processo. Portanto, qual é o nosso objeto? O objeto da prova são os fatos, sejam aqueles alegados pelo autor ou pelo réu. Qual a finalidade das provas? Convencimento do juiz, não é mesmo? Portanto, o destinatário das provas é o juiz. Bem, estabelecido este breve conceito, vamos tratar agora das escolas da teoria geral das provas. Essas escolas, elas vão discutir de quem é a condução das provas no processo. Temos duas escolas, a escola do princípio dispositivo e a escola do princípio inquisitivo. A primeira escola, a do princípio dispositivo, ela sustenta que a prova produzida no processo é de responsabilidade e de condução das partes, como, por exemplo, o negócio processual que nós vimos lá no artigo 191 e 190 do CPC. Já a escola do princípio inquisitivo, ou também chamada escola dos poderes instrutórios do juiz, ela vai sustentar que a condução das provas no processo é e cabe ao juiz. Por quê? Porque o processo civil, o direito processual civil, é um direito público. Portanto, missão do juiz de tutelar a verdade real e a verdade formal. Como, por exemplo, nós acabamos de estudar a audiência técnica lá no saneamento, em que o juiz é quem vai determinar se há ou se não há necessidade de chamar as partes para essa audiência técnica. Muito bem, concluímos o quê? Que o nosso Código de Processo Civil, ele contém regras das duas escolas, ou seja, dos dois entendimentos. E agora, como é que nós vamos fazer para optar ou não optar por uma dessas escolas? Bem, o entendimento é o seguinte:
De acordo com o artigo 6º do Código de Processo Civil, peguem lá o código para conferir, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva. Ou seja, estamos aqui diante do princípio da cooperação, em que todos os sujeitos processuais devem dialogar em contraditório. Então, com isso, a mistura das duas escolas, ela é admitida desde que observado o princípio da cooperação do artigo 6º. O próximo item trata das teorias para avaliação das provas. Vejam, é diferente das escolas da teoria geral das provas. Por quê? Porque essas teorias dizem respeito a como é que as provas são avaliadas pelo juiz nos processos. Existem 3 critérios: o critério positivo ou legal, o critério da livre convicção e o critério do livre convencimento motivado, inclusive nesta ordem de evolução histórica. O primeiro critério, que é o critério do positivo ou legal, ele praticamente não vigora mais, porque era um critério que tarifava, valorava as provas. Porém, ainda temos alguns resquícios, como eu coloquei ali o artigo 406 do CPC, peguem lá novamente o Código de Processo Civil, que estabelece: quando a lei exigir instrumento público como da substância do ato, nenhuma outra prova, por mais especial que seja, pode suprir-lhe a falta. Vejam, é um fato que só pode ser comprovado por documento público, ou seja, ele prevalece sobre qualquer outro meio de prova. Então, não adianta ter confissão ou prova testemunhal, que nada substitui a prova por instrumento público. O segundo critério, que é o critério da livre convicção, este nós não temos nenhum resquício mais no nosso processo civil. Ou seja, o critério da livre convicção, o juiz era livre para se convencer. Então, ele podia decidir subjetivamente da forma como ele bem entendesse. Já o critério do livre convencimento motivado é o critério atual, tá ali o artigo 371, né? Peguem de novo o Código de Processo Civil. É aquele em que o juiz avalia as provas de forma livre, mas ele deve motivar este convencimento, e este convencimento tem que ser de acordo com as provas produzidas nos autos, certo? Tá lá o 371, o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. Encerrada esta parte introdutória, nós agora vamos falar sobre as modalidades. Nós temos elencadas no Código de Processo Civil 9 modalidades: produção antecipada de prova, ata notarial, depoimento pessoal, confissão, exibição de documento ou coisa, prova documental, prova testemunhal, prova pericial e, por fim, a inspeção judicial. Então, dando início à primeira modalidade, produção antecipada de prova, 381 a 383 do CPC. Trata-se de uma inovação no Código de Processo Civil, porque nós não tínhamos esta modalidade específica no Código anterior. O CPC de 73, ele possuía medidas semelhantes a esse fim, como, por exemplo, a ação de justificação e a ação de exibição. A produção antecipada de prova é uma medida voltada à redução da litigiosidade. Por quê? Porque ela incentiva as partes a transigirem, desestimula a promover novas demandas fadadas ao insucesso. Os casos de produção antecipada de prova estão dispostos no artigo 381. No inciso 1º,
ele prevê a produção antecipada de prova durante o trâmite processual, ou seja, nós já instauramos um processo e há necessidade de produzir antecipadamente uma prova, ou seja, antes da fase probatória se faz a produção de prova. Mas, num outro caso, ela poderá ser feita antes mesmo da instauração de um processo, ou seja, como ação autônoma. Procedimento da ação autônoma. Esse procedimento em que nós vamos propor uma ação, ele não é um instrumento voltado ao reconhecimento do direito material, mas sim ao direito à produção da prova. Por isso, a nossa petição, além do 319, ela deve expor o fato que busca provar, a utilidade da prova e o meio de prova que pretende se valer. Porque eu posso produzir antecipadamente uma prova documental, uma prova testemunhal ou mesmo uma prova pericial, por exemplo. Uma vez interposta essa ação, o juiz vai proferir o despacho liminar, vai mandar citar os interessados. O réu ou o interessado, ele então vai responder, né, não sobre os fatos em si. Ele só vai debater a possibilidade ou não da produção daquela prova. Inclusive, ele pode fazer um pedido de outra produção de prova, ou seja, nós teremos aqui uma natureza de ação dúplice. Isso tudo, gente, está previsto no 382 e 383 do Código de Processo Civil. Bem, feita essa resposta, a sentença do juiz é uma sentença homologatória, que não reconhece direito material nem contém juízo de valor. Ela apenas atesta que a produção da prova se deu de maneira regular e legítima, ou seja, mediante contraditório e sob a supervisão do juiz. A próxima modalidade é a ata notarial. Ela não vinha no código anterior, também então é uma novidade no CPC atual. Consta no artigo 384 esta modalidade de ata notarial. Vamos lá, vamos pegar o código. Fazendo aqui uma nota de rodapé, lá na Constituição Federal, no artigo 236, nós vamos encontrar a respeito dos serviços notarial e de registro, que são exercidos em caráter privado. Então, essa ata notarial, ela vai constar de um registro de algum fato, né, que nós vamos levar para que se garanta publicidade, autenticidade, segurança e eficácia do ato jurídico. Está lá o 384. A existência e o modo de existir de algum fato podem ser atestados ou documentados a requerimento do interessado, mediante ata lavrada por tabelião. Dados representados por imagem ou som gravados em arquivos eletrônicos poderão constar da ata notarial. Interessante aqui o parágrafo único. Conversas de WhatsApp. Então, eu posso ir ao cartório de notas para dar garantia e autenticidade, né, fé pública, a esta conversa, que vai ser o quê? Meio de prova para convencimento do juiz referente ao fato que eu estou alegando, certo? Bem, então tá lá o 384 com a ata notarial. Na sequência, depoimento pessoal, 385 a 388 do Código de Processo Civil. E já o primeiro item que eu quero tratar é a diferença do depoimento pessoal previsto no artigo 385 e o interrogatório do artigo 139, inciso 8
do Código de Processo Civil. Então, o depoimento pessoal do artigo 385 consiste na oitiva da parte requerida pela outra parte ou determinado pelo juiz perante o juiz em audiência de instrução e julgamento. O objetivo primário desse depoimento pessoal é obter a confissão, ou seja, o reconhecimento pela parte que está depondo de fato que é contrário ao seu interesse e favorável ao adversário. Esse é o objetivo primário, que é a confissão. O segundo seria esclarecimento de fatos. Bom, aqui pontuando algumas questões. Quem pode requerer? Uma parte requer o da outra ou o juiz determina? Este depoimento pessoal só acontece uma vez no processo, que é durante a audiência de instrução e julgamento. Seu objetivo principal é obter a confissão. Ponto. Interrogatório. O interrogatório, lá do 139 do Código de Processo Civil, vocês podem pegar o CPC para dar uma olhada, é uma possibilidade que o juiz tem de ouvir a parte, seja autor ou réu, por determinação do juiz, a qualquer tempo no processo, para somente prestar esclarecimentos. Então, vejam que é totalmente diferente do depoimento pessoal. Está lá o 139, inciso 8º, dispondo que o juiz pode determinar a qualquer tempo o comparecimento pessoal das partes para inquiri-las sobre os fatos da causa, hipótese em que não incidirá a pena de confesso. Então, notem, quem é que determina o interrogatório? O juiz, tão somente. As partes não podem requerer. Ele pode acontecer quantas vezes o juiz achar necessário, a qualquer momento. E o objetivo principal é esclarecimento dos fatos, ou seja, ele não gera confissão, certo? Então é importante que a gente estabeleça essa diferença entre o verdadeiro depoimento pessoal lá do 385 e esse interrogatório, que eu preferi chamar de interrogatório justamente para diferenciar, do 139, inciso 8º. Voltando agora para o procedimento do depoimento pessoal do 385. Vamos pensar agora como é que eu vou produzir, como é que vai acontecer o depoimento pessoal no meu processo. Bem, começamos com requerimento. O autor poderá requerer o depoimento do réu na sua petição inicial e o réu poderá requerer o depoimento do autor lá na contestação. Jamais o autor poderá pedir o seu próprio depoimento ou o réu pedir o seu próprio depoimento, porque as partes não podem produzir prova para si mesmas. Bem, mesmo que as partes não requeiram nestes momentos, então momento da petição inicial, momento da contestação, o juiz pode determinar de ofício. Havendo depoimento pessoal determinado ou deferido pelo juiz, as partes ou a parte que irá depor vai ser intimada pessoalmente para comparecer na audiência de instrução e julgamento. Chegado o dia da audiência, a forma como se colhe o depoimento pessoal é muito semelhante àquele lá da prova testemunhal que a gente ainda não viu. Então, eu vou explicar e vamos pensar na audiência de instrução. Então, a audiência de instrução, que também é matéria na sequência, é feito o pregão, ou seja, as partes são chamadas, elas ingressam na sala juntamente com seus advogados e, digamos que no nosso caso, tem depoimento do autor, também do réu. Iniciamos pelo depoimento pessoal do autor. Como o réu ainda não prestou depoimento, ele deve se retirar da sala. Então, fica o autor, que será questionado pelo juiz e pelo advogado do réu.
O seu advogado está ali apenas para fiscalizar a forma como é feito o interrogatório, as perguntas, certo? Bom, fim do depoimento pessoal do autor, ingressa o réu na sala. Agora, quem faz as perguntas é o juiz e o advogado do autor, certo? Então, desta forma é que é feito o depoimento pessoal das partes na audiência. Na sequência, se tivermos prova testemunhal, então acontecem as testemunhas, então, que irão depor, e a gente vai ver isso aqui no item posterior, que é a produção da prova testemunhal. Os artigos 386, peguem lá o código, 386 até o 388 dispõe sobre procedimento. Muita coisa que eu acabei de explicar para vocês está escrito nestes artiguinhos do Código de Processo Civil que dizem especificamente sobre o depoimento pessoal.